Então, pessoal, só uma breve retomada do que eu apresentei a aula passada, tá? Uma pincelada por cima, porque talvez a gente não tenha tempo de tratar especificamente, mas está tudo lá no vídeo, tá? Então, a gente falou sobre os principais conceitos de pavimentação, as definições de pavimento, né? Então, o pavimento nada mais é do que toda a estrutura construída em cima do solo, né? Do terreno natural. Então, isso é o pavimento. E aí, dentro do pavimento, a gente tem as camadas. Temos as funções do pavimento, as classificações, em pavimentos flexíveis, que são aqueles onde a gente usa basicamente misturas asfálticas para compor, os pavimentos rígidos, que são aqueles que a gente basicamente utiliza o concreto feito de cimento Portland, e os pavimentos semi-rígidos, tá? Que também não são o foco da nossa disciplina. Coloquei para vocês também a nomenclatura da seção transversal, então as principais camadas do pavimento, né? Então, o subleito, o leito, a regularização do subleito, o reforço do subleito, subbase, base e o revestimento propriamente dito. E aí, nessa figura, a gente tem a diferença, então, entre a estrutura de um pavimento flexível e a estrutura de um pavimento rígido. Basicamente, a diferença está na quantidade de camadas. Então, o pavimento flexível, ele vai ter muito mais camadas do que o pavimento rígido. O pavimento rígido, aí, ele vai ter basicamente a subbase, ou também pode ser chamada de base, e o revestimento em concreto. Muito importante ressaltar que para a gente executar esse pavimento rígido, a gente tem que executar uma barra de transferência e também fazer uma junta de retração, da mesma forma que a gente faz com pisos de concreto muito grandes. Então, a gente faz uma junta de dilatação, uma junta de retração aí, para que, caso ocorra algum trincamento, a gente consiga direcionar esse trincamento para as juntas, tá? Para que a trinca ela não ocorra no meio do pavimento, e sim nas laterais. Foi isso que eu apresentei, então, no vídeo sobre o conteúdo da aula passada. Agora vamos, então, ao assunto da nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui os slides. E a gente vai falar especificamente sobre os agregados utilizados para pavimentação. Eu não vou me atentar ao tipo de agregado ainda, porque o tipo de agregado a gente vai trabalhar mais para frente, provavelmente na parte de dimensionamento no segundo bimestre, tá? Então, hoje a gente vai trazer muito mais a parte de conceituação do que a parte de material propriamente dito, ok? Então, vamos lá. Então, a quantidade, primeiramente, de agregado mineral nas misturas asfálticas de pavimentação é de geralmente aí 90% a 95% em peso e 70% a 85% em volume. E essa parcela mineral, ela é em parte responsável pela capacidade de suporte de cargas dos revestimentos. E isso influencia no desempenho dos pavimentos. Na pavimentação asfáltica, o agregado, ele também é usado muito comumente na base e, eventualmente, na subbase dos nossos pavimentos. Já na pavimentação rígida, né, que é o pavimento de concreto, o agregado, ele é usado na confecção do cimento Portland. Muito provavelmente vocês já sabem disso lá das aulas de materiais de construção civil. Muita coisa vai se repetir. Então, como muita coisa vai se repetir da parte de materiais, eu não vou me atentar a detalhes, nem de materiais de construção, parte de curva granulométrica, e nem da parte de solos, tá? Eu quero que vocês entendam o objetivo principal
dos agregados dentro da pavimentação e quais são as principais normas, tá? De acordo com a NBR 9935, que vai determinar a terminologia dos agregados, o termo agregado, ele é definido, então, como um material sem forma ou volume definido. Ele geralmente é inerte, ou seja, ele não reage, né? E de dimensões e propriedades adequadas para a produção de argamassa e concreto. O agregado, ele também pode ser definido como uma mistura de pedregulho, areia, pedra britada, escória ou outros materiais minerais usado em combinação com um ligante para formar um concreto, uma argamassa, etc. Lembrando que concreto, ele pode ser o concreto em cimento Portland, ou o que a gente chama aí de concreto betuminoso, concreto asfáltico, que é o próprio asfáltico, ou o próprio asfalto, tá? Quanto à classificação dos agregados, segundo a natureza desses agregados, a gente encontra a seguinte classificação como sendo a mais usada no Brasil. Então, os agregados, eles são divididos em naturais e artificiais. Os naturais, eles são aqueles que são utilizados da forma que a gente encontra eles na natureza, salvo, né, operações de britagem e lavagem, como, por exemplo, os cascalhos, os saibros e as areias, né? E os artificiais, eles são aqueles que resultam de uma alteração física ou química de outros materiais, como a escória de alto forno, que vem sendo bastante utilizada, a argila expandida, ou os materiais que vão exigir a extração, como é o caso das rochas, sendo a pedra britada o tipo mais comum. Então, uma pedra britada é um agregado artificial. Os agregados usados na construção rodoviária, eles são largamente obtidos de depósitos de rochas naturais. As rochas naturais, elas ocorrem, então, como afloramento ou próximo à superfície, ou como depósitos de agregados ao longo de velhos estratos aluvionares. As rochas naturais, elas podem ainda ser classificadas pelos geólogos como em 3 grandes grupos, né? As rochas ígneas ou magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Isso lá da geologia, né? Também não vou entrar em tanto detalhamento. Outros tipos de agregados que às vezes são usados em misturas a quente são os agregados chamados de agregados leves. E eles são produzidos, então, pelo aquecimento da argila a temperaturas muito altas e escórias, né? Normalmente produzidas em alto fornos, as escórias do alto forno, como o próprio nome diz, que é durante, então, a produção do aço. Esses 2 tipos de agregados artificiais, eles produzem boa resistência ao escorregamento quando eles são utilizados, então, em misturas a quente. Outro ponto importante é que em regiões que apresentam uma certa escassez de material para a produção de brita, como a região norte do Brasil, é possível o uso de argila expandida como agregado para utilização em serviços de pavimentação. Então, o tipo de material ele vai variar muito de acordo com a disponibilidade da região. Com relação à produção de agregados, as características físicas dos agregados, né, como a resistência, a abrasão e dureza, elas são determinadas pelas características da rocha de origem. Mas o processo de produção nas pedreiras podem afetar muito a qualidade dos agregados. Isso pela eliminação das camadas mais fracas da rocha ou pelo próprio efeito da britagem na forma de partícula e graduação do agregado. Então, em quase toda a pedreira, existe uma camada de solo que deve ser removido antes que a rocha sã seja encontrada, que é a rocha que a gente vai utilizar. Essa parte superficial, que não é aproveitada na produção das britas, ela é designada, então, de estéril, que é a parte que a gente não utiliza, é a parte suja, entre aspas. A operação na pedreira.
Ah, isso aqui também não quero que ninguém decore, é a título de curiosidade. Num cenário ideal, eu queria muito levar vocês numa pedreira. Eu tenho uma conhecida que ela tem uma pedreira, é a Pedreira Costa, então seria muito fácil e tranquilo a gente ter acesso aos processos de britagem, mas estamos em pandemia, né? Então vamos ver como é que vai ser aí o andar da carruagem, para ver se a gente consegue também visitar a pedreira, né? Da mesma forma que a gente visitaria o laboratório lá da Greca Asfaltos e as obras propriamente ditas. Não estou fazendo isso agora por conta da pandemia, né? A gente não pode se reunir, então é determinação geral aí, eu não posso fugir disso, não posso contrariar. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Vai que nas nossas últimas aulas a gente consegue fazer alguma coisa. Então, na operação na pedreira, o propósito básico da operação numa pedreira é a remoção da rocha sã, né? Através do uso de dinamite. Então, a gente usa dentro da pedreira uma série de britadores e outras unidades para reduzir o material num número suficiente de componentes para que dessa forma a gente consiga produzir os materiais de construção que são utilizados nos pavimentos. Também é desejável produzir agregado britado que tenha um formato cúbico e não achatado ou alongado. Essa figura aqui, ela vai mostrar o esquema do processo de operação de uma pedreira, que normalmente usa um britador de mandíbula como britador primário e um britador cone como britador secundário, tá? Então, a rocha, ela vai ser removida da superfície da pedreira depois de dinamitada e ela é transportada para o britador, utilizando, então, um caminhão. O material mais fraco, ele normalmente se quebra em pequenos pedaços e eles são removidos antes da britagem. O britador de mandíbula, que é o britador primário, ele vai quebrar a rocha nos tamanhos que eles possam ser trabalhados nos outros britadores. Então, depois dessa britagem, que a gente chama de britagem primária, a próxima operação vai ser, então, peneirar os agregados em vários tamanhos. O material que é maior do que 1 polegada, 25,4 milímetros, ele é colocado no britador de cone, para britagem adicional. O material menor do que 1 polegada e maior do que 3/4 de polegada, ele é estocado. O material menor que 3/4, né, ou 19 milímetros, que ainda aparecer, ele é retornado para separações futuras, em outras peneiras. O material maior do que 3/4, que ainda aparecer, ele é retornado ao britador de cone para a nova britagem. Aí, de novo, o material menor do que 3/4, ele é peneirado e estocado em 3 pilhas separadas. O material entre 3/4 e 3/8, aí 9,5 milímetros, entre 3/8 e a peneira de número 4, e menor do que 4,8 milímetros. Essa é a descrição de operação de uma britagem simples, tá? Que identifica quais são os métodos mais utilizados, que normalmente são utilizados. Claro que existem processos muito mais complexos do que esse, tá? Mas a operação, ela vai ser sempre feita com britador e peneirador. Isso é padrão, isso é básico. Outro ponto, durante a operação de britagem, é muito importante que as propriedades do produto final, elas sejam consistentes. Então, um controle de qualidade durante as operações de britagem, elas têm que assegurar que as propriedades físicas dos agregados não variem em excesso. Pode ocorrer uma variação, mas não em excesso. Então, o ideal é que a quantidade de material que alimenta as operações de britagem, ela seja praticamente constante,
tá? Então, é isso que vai definir uma boa qualidade do produto que é feito lá na pedreira. Com relação à amostragem dos agregados, então, antes de se fazer qualquer ensaio em agregado, as amostras elas têm que ser obtidas da origem, usando técnicas de amostragem próprias. Então, para o projeto de misturas asfálticas, a gente usa amostras representativas. E para o controle de qualidade, a gente pega, né, algumas amostras aleatórias. Se as amostras representativas não são tomadas, todos os ensaios não têm sentido, né? Então, a gente tem que pegar uma amostra representativa. Isso vem lá da estatística, né? Qual que é a amostragem que vai representar o todo, né? Então, qual vai ser a parte do todo? Isso é determinado por métodos estatísticos. Se a gente não fizer esse processo, pode ocorrer num projeto ou execução de mistura asfáltica com péssima qualidade, resultando, então, num desempenho muito pouco satisfatório do nosso material que vamos executar lá em campo. As amostras de agregado, elas são normalmente tomadas, então, de pilhas de estocagem lá na pedreira, ou de correias transportadoras, silos quentes, ou até mesmo dos caminhões carregados. Tudo vai depender do tipo de amostragem que a gente quer fazer. A amostra representativa, ela é obtida, então, pela combinação de um número de amostras aleatórias por toda a parte em um período de tempo, um dia, para amostras em correias, por exemplo, né? Ou tomando amostras de várias locações em pilhas de estocagem e combinando essas amostras. As amostras, elas têm que ser tomadas de modo que o efeito da segregação seja o menor possível nas pilhas. O agregado do fundo da pilha lá na pedreira, normalmente é o mais graúdo, né? Porque é o mais pesado. O método preferido de amostragem numa pilha é escalar do lado dessa pilha, entre o fundo e a ponta da pilha, remover o agregado superficial e obter uma amostra debaixo da superfície. Ou seja, a gente pega basicamente ali no meio da pilha. Às vezes é necessário colocar uma tábua em cima do local a ser amostrado para evitar que o agregado caia sobre a área que está sendo amostrada, tá? Então, é todas as formas da gente conseguir uma amostra mais fidedigna possível. No Brasil, as normas que vão tratar da amostragem dos agregados, então, são a NBR-NN 26, que é a antiga NBR 7216, e a PRO 12097 do antigo DNR, que hoje é o DENIT. Nas duas são fixadas as exigências para amostragem de agregados no campo, tá? Então, não vou me ater a detalhamento. Quem tiver interesse em saber como isso se sucede, pesquisem as normas, tá? A norma ela é bem completa. A gente utiliza a norma intitulada Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaios Laboratoriais, que é a NBR-NM 27, que é a antiga NBR 9941, e ela vai fixar as condições exigíveis na redução de amostra de agregado formado no campo para ensaios de laboratório. A PRO 25799 do DENIT, ela vai descrever o estudo e a amostragem das rochas em pedreiras para fins rodoviários. Então, para tudo na pavimentação, assim como tudo na construção civil e demais áreas, a gente tem normas, e as normas devem ser seguidas, e elas estão lá para nos auxiliar. Das propriedades químicas e mineralógicas dos agregados. São as propriedades físicas dos agregados que vão determinar principalmente a adequação para o uso em misturas asfálticas e, em menor extensão, as propriedades químicas. Então, são as propriedades físicas e mecânicas básicas, a densidade, a porosidade e a resistência. As propriedades químicas ou físico-químicas, como a umidade, a adesão, descolamento, elas são função
da composição e da estrutura dos minerais no agregado. Compreender a mineralogia e identificar os minerais que estão dentro daquele material pode produzir informações bem interessantes sobre as propriedades físicas e as propriedades químicas potenciais de um agregado, qualquer seja o seu uso, e também pode evitar o uso de um agregado que tenha constituintes minerais nocivos. Então, exigências em especificações devem ser selecionadas para que o agregado tenha componentes para que os agregados que tenham, né, componentes minerais indesejáveis não sejam aceitos para o uso. Então, é por isso que a gente tem normas específicas para isso. Com relação às propriedades químicas dos agregados, então, as propriedades químicas de um agregado, elas vão identificar a composição química ou vai determinar as transformações que um agregado pode estar sujeito devido à ação química. Alguns agregados, eles podem ter substâncias que são solúveis em água, como, por exemplo, o gesso, substâncias que são sujeitas à oxidação, hidratação ou carbonatação, substâncias que podem reagir com os componentes do cimento Portland, mas essa reatividade não é conclusivamente estabelecida. Então, são vários os casos que a gente pode encontrar de propriedades químicas dos agregados que eles são nocivos à execução, à boa execução de um pavimento. Então, por isso, a gente tem que se atentar às normas que regem as propriedades químicas dos agregados. Mas é importante ressaltar ainda que as propriedades químicas dos agregados, elas têm pequeno efeito no desempenho do pavimento, exceto quando elas afetem a adesão do ligante asfáltico ao agregado e também a compatibilidade com aditivos que são antidescolamento, que podem ser incorporados aos ligantes asfálticos. As normas brasileiras que avaliam as características químicas dos agregados, elas estão relacionadas diretamente ao concreto de cimento Portland. Apesar dessas normas serem utilizadas com mais frequências para concreto de cimento Portland, dependendo da necessidade, esses ensaios podem ser solicitados para agregados que vão ser utilizados em misturas asfálticas. Então, dentre os vários ensaios, a gente pode citar como os principais a verificação da reatividade potencial pelo método químico, a determinação de sais, cloretos e sulfatos e a reatividade potencial de álcalis em combinação cimento-agregado, né? A reação aí álcali-agregado. Então, são esses as principais normas, os principais ensaios que a gente pode utilizar também na pavimentação. Bem rapidamente, sucintamente, sobre as propriedades mineralógicas, porque eu também não quero adentrar a área de geologia, porque não é o caso. Então, a maioria dos agregados é composta por uma combinação de minerais. Dentre os minerais mais importantes, a gente pode citar os minerais de sílica, né, que são o quartzo, os feldspatos, os minerais ferromagnéticos, os minerais carbonatados e os minerais argílicos, tá? O que é importante também a gente denotar? Que na maioria das vezes, os agregados, eles são compostos de muitos minerais, com composições que são bem variáveis. Mesmo com agregados de mineralogia mais uniforme, as propriedades elas podem ser alteradas pela oxidação, pela hidratação, lixiviação, intemperismo ou algumas coberturas estranhas àquele material. Porém, a mineralogia, ela não pode produzir sozinha uma base para dizer qual que vai ser o comportamento de um agregado lá no campo.
Então, exames que a gente chama aí de exames petrográficos, eles são bem úteis. E o desempenho anterior de agregados similares sobre condições ambientais de carregamento semelhantes àquela que a gente quer estudar, pode ser útil também na avaliação dos agregados. Então, sempre trabalhar com o que já foi utilizado e qual foi o comportamento daquele agregado naquele determinado local. A instrução de ensaio do DNR, né, do DENIT, a 00694, que é denominada de análise petrográfica de materiais rochosos usados em rodovias, ela pode dar a indicação da presença de minerais que podem dar às rochas uma tendência maior ou menor ao polimento, quando usada como agregado para fins rodoviários. A NBR 7389, que vai tratar da apreciação petrográfica de materiais naturais para utilização como agregado em concreto, ela vai descrever o procedimento semelhante ao anterior, mas a finalidade aqui é para o uso para concreto de cimento Portland, tá? E para esse fim também existe a NM 54. Para entendimento dos constituintes mineralógicos dos agregados, a gente pode consultar a TR, né, que é a terminologia 19887 do DENIT, e a NBR-NM 66, que é adotada pelo DENIT também, pelo processo de referência. Apesar da ligação do cimento asfáltico não ser boa em relação a determinados tipos de agregados, essa ligação ela pode ser melhorada através da adição de determinadas substâncias, como cal, o pó calcário, ou agentes melhoradores de adesividade, os também chamados de dopes. Esses materiais, quando associados aos agregados, eles vão fazer com que a ligação do cimento asfáltico seja aumentada, possibilitando, então, misturas asfálticas melhores. Tá? Então, aí a gente usa algumas adições no asfalto para esse fim. Saindo das propriedades químicas e mineralógicas dos agregados, a gente vai tratar agora, então, das propriedades físicas, que são as propriedades mais importantes dentro dos agregados. Os agregados para mistura asfáltica, eles são usualmente classificados pelo tamanho. Então, aí como agregados graúdos, miúdos e fillers minerais, da mesma forma que acontece na construção civil, aí nas edificações. A ASTM C294, que é uma norma de nomenclatura descritiva dos constituintes dos agregados minerais naturais, ela vai definir o agregado graúdo como as partículas retidas na peneira número 4, o agregado fino como aquele que passa na peneira número 4, e o filler mineral como um material com um mínimo de 70% de passante na peneira número 200, que é aquela peneira lá de 0,075 milímetros, tá? Já o DENIT, ele vai considerar o agregado graúdo aquele cujas partículas ficam retidas na peneira de 2 milímetros, que é a peneira número 10, agregado miúdo, aquele cujas partículas ficam retidas entre a peneira de 2 milímetros e a peneira de 0,075, que é a peneira 200, e o filler, ou material de enchimento, é aquele que deve ter aí pelo menos 65% passante na peneira 200, tá? A especificação de material 367 de 1997, né, a material de enchimento para misturas betuminosas, vai determinar uma faixa granulométrica para o filler. Então, onde o material ele deve ser 100% passante na peneira número 40, que é a de 0,42 milímetros, ter entre 95% e 100% de material passante na peneira de número 200, certo? E também ele vai citar como exemplos de filler o cimento Portland, o pó calcário e a cal hidratada. Agregado para misturas asfálticas, eles geralmente devem ser, então, duros,
tenazes, fortes, duráveis, né? Rocha-Sã, durável, bem graduado e constituído de partículas cúbicas, com baixa porosidade e com superfícies limpas, rugosas e hidrofóbicas. A adequação dos agregados para o uso em misturas asfálticas, ele é determinado, então, pela avaliação das seguintes características. E para cada tipo de característica, a gente vai ter uma determinada norma. Não vou tratar de todas elas aqui, mas só das principais, tá? Então, a gente tem que avaliar a tenacidade, resistência abrasiva, dureza, durabilidade, sanidade, a forma da partícula, lamelaridade e angulosidade, a textura superficial, limpeza, né, se existe material deletério ou não, afinidade ao asfalto, porosidade e absorção, características expansivas, polimento e características friccionais, tamanho e graduação dos agregados, e a densidade específica ou também a massa específica. Todas essas características, elas também são abordadas de alguma forma pelas normas brasileiras, né? Através de vários métodos de ensaios, instruções de ensaios, especificações de serviços e materiais e procedimentos, né? De órgãos como o próprio DENIT, como a ABNT com as NBR. Muitos dos ensaios de agregados, eles foram desenvolvidos para caracterizar as propriedades dos agregados empiricamente, sem necessariamente ter relações fortes com o desempenho do produto final, né, que incorpore o agregado. Falando especificamente sobre alguns das principais características, das principais propriedades de seus ensaios, então, aqui a gente começa pela tenacidade, resistência abrasiva e dureza. Então, os agregados, eles devem transmitir as cargas das rodas às camadas sobrejacentes por intermédio do atrito interno e também ser resistentes à abrasão e ao polimento devido ao tráfego. Os agregados, eles estão sujeitos à quebra, né, ou fragmentação, e ao uso abrasivo durante sua produção, o transporte e a compactação das misturas asfálticas. Os agregados, eles têm que ser duros e tenazes para resistir à britagem, à degradação e à desintegração quando estocados, manipulados, né, através de algum equipamento durante a produção da mistura asfáltica, espalhadas no pavimento, compactados com rolo ou quando solicitados por caminhões. Ou seja, eles devem ser duros e tenazes, seja qual for o processo que ele vai passar. A abrasão Los Angeles, que vocês vão ouvir muito por aí, quem for para essa área, é uma medida preliminar de resistência do agregado graúdo à desagregação por abrasão e impacto. Tá? Mas existem estudos que falam que, ao observar em campo, não mostra uma boa relação entre a perda de abrasão Los Angeles e o próprio desempenho do pavimento. Então, não existe uma relação muito clara. Então, esse ensaio ele não é satisfatório para uso em escória e cinzas vulcânicas ou outros agregados mais leves, digamos assim. Também a experiência de vários autores, pessoas que trabalham na área, elas mostram que muito desses agregados possuem um excelente desempenho, mesmo com o valor de abrasão Los Angeles muito alto, tá? Os ensaios que a gente utiliza para verificar a tenacidade, resistência abrasiva e a dureza são os que eu citei aqui, tá? Então, lembrando que DNR, aqui ele está como DNR porque a norma é antiga, quando ainda era DNR, hoje é DENIT, tá? Então, a ME 035, 096 e a 397. E aí elas vão tratar, então, sobre os agregados, a determinação da abrasão Los Angeles, a determinação da resistência ao esmagamento de agregados graúdos, a avaliação da resistência mecânica pelo método dos 10% de finos em agregados graúdos e a determinação do índice de
degradação Washington, o chamado o IDW, desculpa. Também temos os ensaios de determinação do índice de degradação após compactação Proctor, o IDP, a determinação da perda ao choque no aparelho Trenton, a determinação do índice de degradação das rochas após a compactação Marshall, né, com ligante e sem ligante. As especificações brasileiras para serviço de pavimentação, que envolve o uso de agregado como execução de base e de revestimento, normalmente, então, limitam o valor de abrasão Los Angeles aí entre 40% e 55%. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque agregados de algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, a região da cidade do Rio de Janeiro, vai apresentar um valor de abrasão Los Angeles muito acima de 55%. Alguns casos aí chegando em 65%. Então, devido à impossibilidade de se encontrar agregados com esse parâmetro atendido nas proximidades da obra, muitas rodovias foram pavimentadas usando os agregados da região do Rio de Janeiro, embora tivessem desacordo com a especificação, embora não estivesse de acordo com a norma. Mas houve a autorização do DENIT para esse procedimento. Um trecho lá da BR-040, que é próximo ao município do Rio de Janeiro, foi construído assim. Mesmo fora de norma, houve o aval do DENIT para se realizar. Então, em virtude dessa experiência e de outras, em que os agregados com abrasão Los Angeles acima do limite superior foram usados e o desempenho ao longo dos anos se mostrou satisfatório, o DENIT passou a recomendar a execução de outros ensaios a serem conduzidos nos agregados que apresentassem o valor de abrasão Los Angeles acima do limite superior. Então, a indicação desses ensaios e também a adoção dos valores limites para esses ensaios, eles foram sugeridos também por algumas normas. Essa tabela aqui, ela vai apresentar para esses métodos de ensaios para agregados mais recentemente padronizados no Brasil, os valores limites que foram estabelecidos pela pesquisa do DNR. Então, cada norma, né, a 35, a 399, a 96 e assim por diante, ela vai estabelecer um valor limite para cada tipo de ensaio. Com relação à durabilidade e à sanidade dos agregados. Então, os agregados, eles também devem ser resistentes ao quebramento ou à desintegração, quando sujeitos aí a umedecimento e secagem ou congelamento e degelo, né, em casos de regiões onde isso ocorre. Se a cobertura de cimento asfáltico ela permanece intacta, então esses ciclos de intemperismo eles não vão afetar as misturas asfálticas, mas a água pode penetrar nas partículas de agregados se alguma degradação da mistura asfáltica ocorreu durante a execução. Então, partículas frágeis e partículas fracas que quebram durante a compactação, elas vão produzir fácil acesso à água por meio dessa quebra, né? A água, ela também pode penetrar se a mistura asfáltica apresentar descolamento. Os agregados, eles devem ser resistentes também ao colapso ou, né, desintegração, sob a ação de molhagem e secagem. Tá? Então, isso aí tem muita relação com o intemperismo. Por isso, a gente tem que estudar a durabilidade e a sanidade dos nossos agregados. E as normas que a gente utiliza são a ME 89 e a ME 400, onde, então, elas vão versar sobre a avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou magnésio, e o desgaste após a fervura de agregado pétreo natural. Essa primeira norma aqui, a ME 89, ela vai fixar o modo pelo qual se determina a resistência à desintegração dos agregados sujeitos à ação do tempo, pelo ataque de soluções saturadas de sulfato de sódio ou também de magnésio.
Não precisa decorar tudo isso, tá? Basta entender quais são os principais conceitos por trás. Forma da partícula e a textura superficial. Então, para o uso em misturas asfálticas, as partículas de agregado, elas devem ser mais cúbicas do que planas, ou finas ou alongadas, tá? Então, tem que ser cúbica. Em misturas compactas, as partículas de forma que possui bastante ângulo, né, de forma angular, elas vão exibir um maior intertravamento e também um atrito interno, resultando numa maior estabilidade mecânica do que as partículas arredondadas. Então, a gente sempre vai preferir as mais anguladas às arredondadas. Mas as misturas que contêm partículas arredondadas, né, como a maioria dos cascalhos naturais e a própria areia, elas têm uma maior trabalhabilidade e vão requerer menor esforço de compactação para obter a densidade que a gente quer lá em campo. Essa facilidade de compactar, ela não constitui necessariamente uma vantagem, pessoal. Por quê? Porque as misturas que são mais fáceis de compactar durante a construção, elas podem continuar a sofrer uma densidade, né? A densificar sobre a ação do tráfego. Então, levando às deformações tidas como deformações permanentes, devido ao baixo índice de vazios e fluxo plástico. Tanto a forma da partícula quanto a textura da superfície dessa partícula também influencia na trabalhabilidade e na resistência da mistura asfáltica. Uma textura superficial rugosa, né, como se fosse uma lixa, encontrada na maioria das rochas britadas, tende a aumentar a resistência e requer um cimento asfáltico adicional para superar a perda de trabalhabilidade quando comparada com agregados de superfície lisa, como cascalhos e areia de rio. Vazios também, né, na massa compactada de agregados de textura rugosa, são normalmente altos, produzindo um espaço adicional para o cimento asfáltico. Já os agregados de textura lisa, eles podem ser mais facilmente cobertos pelo que a gente chama aí de filme asfáltico. Mas o cimento asfáltico forma ligações mecânicas mais fortes com agregados de textura rugosa. Então, cada tipo de textura vai sim ter suas vantagens e desvantagens. No Brasil, os ensaios que a gente utiliza para avaliar a forma de partícula e a textura dos agregados graúdos são a ME86, que é a determinação do índice de forma, e a BNT-NBR 7809, que vai tratar da determinação do índice de forma pelo método do paquímetro. No Brasil, não tem nenhum ensaio específico que vai determinar a forma de partícula ou a textura superficial dos agregados finos. Essa ME 086 de 94, ela só é aplicável para agregados acima de 4,8 milímetros. Essa NBR 7809, ela também não vai contemplar agregados miúdos, porque é impraticável o procedimento para partículas pequenas. Não tem como a gente pegar um paquímetro e medir um agregado fino. Dentre as outras propriedades físicas do agregado, a gente também vai se deparar aí com a chamada afinidade ao asfalto. A presença de finos plásticos na porção fina dos agregados de misturas asfálticas pode induzir ao descolamento da mistura quando essa mistura está exposta à água ou à umidade. A presença de pó e de cobertura de argila no agregado graúdo ou no agregado miúdo ou no fino pode inibir a cobertura entre o cimento asfáltico e o agregado e produzir alguns canais para penetração de água. Isso é um problema.
O cimento asfáltico, ele fica sobre a cobertura de pó e não entra em contato com a superfície do agregado, resultando, então, num descolamento da mistura asfáltica. Existe ainda a hipótese de que algum material argiloso muito fino possa causar deslocamento pela emulsificação do cimento asfáltico na presença de água. Finos plásticos em excesso, eles também podem causar um enrijecimento do cimento asfáltico e levar a mistura asfáltica ao trincamento aí por fadiga. De todos os métodos avaliados para medir a suscetibilidade à umidade, a ASTO T283, que vai versar aí sobre a resistência de mistura betuminosa, né, de mistura asfáltica, compactada ao dano induzido de umidade, o ensaio de Lottmann modificado, ele é o mais usado, e a confiabilidade desse ensaio é considerada melhor do que outros métodos que foram testados. Nas normas brasileiras, a avaliação do descolamento da película asfáltica devido à exposição à água ou umidade, ela é feita através do que a gente chama aí de ensaio de adesividade. O DENIT recomenda, então, os métodos ME078, de 94, que vai versar, então, sobre a adesividade a ligante betuminoso em agregados graúdos, e a ME79, de 94, que vai tratar da adesividade a ligante betuminoso em agregados menores. A ME78, essa daqui, ela vai fixar o modo pelo qual se verifica a adesividade do agregado graúdo ao ligante betuminoso. Então, vai definir a adesividade do agregado ao material betuminoso como a propriedade que tem um agregado de ser aderido pelo material betuminoso. Né? Então, é verificado pelo não deslocamento da película betuminosa que recobre o agregado quando a mistura ali, agregado ligante, for submetida a 40 graus Celsius a ação de água destilada durante 72 horas. Já a ME79, ela é uma norma que descreve o método para determinar a adesividade de agregado a ligante betuminoso. Nesse ensaio, vai ser aplicado para o agregado passante na peneira com 0,59 milímetros de abertura. E a adesividade, ela vai ser avaliada pelo não deslocamento da película betuminosa que recobre o agregado, quando essa mistura aí, agregado ligante, for submetida à ação da água destilada fervente e às soluções molares de carbonato de sódio também ferventes. A ABNT NBR 12.583, né, que vai tratar aí sobre o agregado graúdo, a verificação da adesividade do ligante betuminoso, e também temos a NBR 12.584, vai tratar sobre os agregados miúdos, a verificação da adesividade a ligante betuminoso. Também, né, para avaliação da adesividade. E os procedimentos, eles são bem semelhantes a esses descritos anteriormente aqui pelo DENIT. Então, a gente pode utilizar tanto o DENIT quanto a ABNT. As características expansivas dos agregados. Então, um método que mede característica de inchamento, no sentido de empolamento do agregado, é a ME 192 de 97 ou a NBR 6467, que vai determinar o inchamento do agregado miúdo. O inchamento do agregado miúdo, pessoal, ele é o fenômeno da variação do volume aparente, que é provocado pela absorção de água livre pelos grãos, que vai incidir, então, sobre a sua massa unitária. Esse ensaio também é usado durante os procedimentos de dosagem de concreto de cimento Portland, onde, então, o inchamento da areia deve ser determinado para uma preciva quantificação volumétrica do traço, né? Então, é um ensaio de inchamento. Existem outros ensaios que medem a expansibilidade do solo,
né, que é mostrado aí na ME 029. Então, solos, né, determinação da expansibilidade, ou o próprio ensaio para determinação do índice de suporte Califórnia, que é chamado aí de ICS, ou o ensaio CBR, através, então, da ME 049, lá de 1994. Bem antiguinha, mas é o que a gente usa. Por fim não, a gente ainda tem mais uma característica. Então, quase por fim, a densidade específica ou a massa específica. Então, as relações entre a quantidade de matéria, né, a massa, e o volume, elas são denominadas de massas específicas. São expressas aí geralmente em tonelada por metro cúbico, quilograma por decímetro cúbico, grama por centímetro cúbico, e as relações entre pesos e volumes são denominadas pelos pesos específicos, que são expressos geralmente aí em quilonewton por metro cúbico. Então, massa tem a ver com quilograma, tonelada, é a massa, né? E o peso, quilonewton. Então, só tomar cuidado com as unidades aí. Para agregados, são comuns, então, as seguintes definições, e muito provavelmente vocês já devem ter visto isso em solos, né? As matérias de solos que vocês têm. A densidade específica real, densidade específica aparente ou seca, densidade específica aparente na condição saturada, superfície seca, e a densidade específica efetiva. Não vou entrar em detalhamento de fórmula disso tudo, porque, né, não vem ao caso aqui para gente agora, nesse momento. Caso alguém queira e tenha interesse nessa área específica de materiais de agregados para pavimentação, venham falar comigo que eu dou o caminho das pedras para vocês, como eu já fiz para alguns alunos aí, apontando material de estudo. E para a gente finalizar a nossa aula, a análise granulométrica. Então, a graduação do agregado vai ser a distribuição dos tamanhos das partículas e elas são expressas em porcentagem do peso total. A graduação, ela é obtida, então, no momento que a gente passa o material através de uma série de peneiras empilhadas com aberturas progressivamente menores e passando o material retido em cada uma, né? Muito provavelmente vocês tiveram já isso em laboratório. Se vocês não tiveram, por favor, me avisem, tá? Mas a análise granulométrica, ela vai acontecer da mesma forma para todos os tipos de agregado, seja na pavimentação, seja em rodovias ou em edificações, tá? Então, a graduação de um agregado, ela pode ser graficamente representada por uma curva granulométrica, né, na qual essa curva ela vai ser ordenada, e vai ser a porcentagem total de peso passante em um dado tamanho sobre uma escala aritmética. A abscissa vai ser o tamanho da partícula plotada sobre uma escala logarítmica, né? Então, é aquela curva granulométrica que vocês já conhecem. E a graduação, pessoal, talvez é a propriedade mais importante de um agregado. A graduação, ela vai afetar quase todas as propriedades importantes de uma mistura. A rigidez, a estabilidade, durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, o que mais? A resistência à fadiga, a resistência por atrito, resistência ao dano por umidade, enfim, praticamente todas as propriedades da mistura asfáltica vão ser influenciadas pela granulometria do material. Por isso que a graduação é a primeira consideração num projeto de mistura asfáltica. E as especificações usadas pela maioria dos estados americanos, né, colocam limites na graduação do agregado, que pode ser usado numa mistura asfáltica. Tá? O que mais que eu quero falar para vocês, né? A graduação para uma mistura betuminosa, para mistura asfáltica, vai ser aquela que vai proporcionar um arranjo das partículas
de uma forma mais densa, para que a gente consiga aí preencher o máximo possível de vazios e que seja também de fácil e efetiva compactação e que resista aos esforços do tráfego, ok? Cansei de falar, pessoal. Na aula de hoje, o que eu queria passar para vocês era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Tem alguém aqui me ouvindo? Ou já foi todo mundo embora? Não, professora, estamos aí, professora, mas tá de boa, professora, tranquilo. Senão eu já ia falar que não são os melhores que estão aqui. Os melhorzinhos, Ô, professor. louco, como isso, professor? Que são os melhorzinhos, sabe, professor? Só é assim que eu gosto. Tô longe do microfone de até chegar. Tá bom. Esse aí tá assistindo TV, professor. Certeza. É muito mais Nada, tô deitado na diferente. cama ali com a tela. Não tá... Dormindo. Ah, minha voz é uma cantiga de niná para vocês. Jamais, professora. Então é isso, gente. O que eu queria passar para vocês é hoje o conteúdo é bem denso, tá? É extremamente necessário que vocês, caso tenham dúvidas, voltem à apresentação e voltem ao vídeo, porque tem muitos conceitos que eu não coloquei na apresentação e eu só falei. E, como eu não gosto de surpresas, eu vou cobrar, tá? Então, não é só o que está escrito, é o que está falado também. Então, como vocês não gostam de surpresas e nem eu, o recado tá dado. Fica a dica. Então tá, gente. O que eu queria hoje com vocês era isso. Desejo a todos vocês uma ótima noite, uma boa semana. Torçam aí pra gente voltar semana que vem às aulas presenciais e qualquer dúvida me escrevam, tá bom? Boa noite, gente. Até semana que vem. Professora. Obrigado, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa semana para a professora também. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.